Todo dia fazemos escolhas, tomamos decisões, moldamos nossa vida. Vivemos centrados em nós mesmos, nossas vontades, nossos desejos, nossas opções. Estamos sempre em busca de um significado, como se a nossa própria vida precisasse ter um motivo, um propósito. No final das contas, acabamos questionando a nós mesmos e querendo novas chances, novas escolhas, novos caminhos. Ansiando por um horizonte promissor, buscamos felicidade e paz verdadeiras. E vemos que nada nesse mundo é capaz de mudar a nossa história. Mas e se fosse possível mudar tudo? E se existisse alguém que pudesse transformar a nossa vida completamente? Não apenas porque ele tem poder para isso, mas porque tudo no universo gira em torno dele. Aquele que nos criou pode fazer tudo novo. Quando pararmos de pensar que tudo na vida é sobre nós e entendermos que, na verdade, é tudo sobre Jesus. Boa noite. Se você tem a sua Bíblia aí, vai lá para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, já vai abrindo, já vai localizando. Essa é a nossa série, tudo sobre Jesus. Semanalmente nós conversamos aqui na rede sobre princípios da palavra de Deus, sobre valores da palavra de Deus, sobre conselhos e ordens da palavra de Deus para todos nós aqui, para compreender o que é uma vida centrada em Cristo. Nós temos visto aqui, semana após semana, que alguma coisa é o centro da sua vida. Alguma coisa, de alguma forma, ocupa o lugar principal na sua existência. Você sabe disso, eu sei disso. Alguma coisa determina quem você é, determina a sua agenda, os seus valores, os seus costumes, as suas ideias, os seus planos e sonhos. Alguma coisa molda isso, e a pergunta é, o que é? O que é que tem sido o centro da sua vida, o centro da sua existência? E nós sabemos, e eu afirmo aqui, talvez você não saiba, mas é importante você saber, que se qualquer coisa que não Cristo, se for o centro da sua existência, você certamente irá se decepcionar. Qualquer coisa que não Cristo for o centro da sua vida, se você construir a sua vida, a sua existência, em cima de algo que não o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, você certamente irá se decepcionar muito. Por isso, então, nós estamos semanalmente conversando aqui e tentando compreender como que a gente consegue viver essa vida onde tudo é sobre Jesus. Realmente é complicado, é difícil, eu sei, mas eu sei que o Senhor tem falado ao nosso coração e a gente tem aprendido bons princípios aqui semana após semana. Na semana passada, a gente falou um pouquinho do exemplo pessoal de Paulo, e o que foi muito legal é que Paulo mostra para os seus leitores, que eram os seus leitores na igreja de Filipos, mas também para a gente agora, um pouco de que ele também estava nesse processo. Tanto quanto eu e você, Paulo estava também aprendendo como é centrar uma vida em Cristo. Ele errava algumas vezes, embora ele eleve o padrão nos seus conselhos, embora algumas vezes no seu próprio exemplo, ele mostra que estava um pouquinho à frente, talvez, de alguns de nós, não sei, mas ele estava um pouquinho à frente, pelo menos de mim, mas ainda assim ele fala, eu estou nesse processo. Então nós vimos na semana passada algumas ações práticas, né, que a gente viu na semana passada. Vimos primeiro que você deve buscar a humildade, assim como Paulo reconheceu, é importante que você reconheça. Então busque a humildade, reconheça que você tem muito a crescer, que você tem muito a desenvolver. Vimos também sobre desejo e foco, desejar a mudança e focar nessa mudança. Conversamos um pouco sobre a estratégia correta e se alegrar com os pequenos progressos.
Foi isso que nós vimos na semana passada, do trecho do versículo 12 até o verso 16. E hoje eu quero ver com vocês a partir do verso 17. E continuar a olhar então para alguns princípios, para alguns exemplos, para aquilo que Deus tem a nos ensinar sobre essa vida onde Jesus é o centro. Acompanha comigo então a leitura, Filipenses capítulo 3, verso 17 até o verso 21. Você pode acompanhar tanto na sua Bíblia, quanto aqui em cima no telão. Diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Queridos, Paulo está desafiando os seus leitores, os seus primeiros leitores, a seguirem firme em direção a Cristo. Ele está falando então que uma vida onde é tudo sobre Jesus, é uma vida que é vivida em direção a Ele. Em outras palavras, de maneira prática, Paulo está nos ensinando a olhar para a vida, buscar olhar para a vida com os olhos de Cristo. É como se você olhasse para cada esfera da sua existência, para cada parte da sua agenda, e procurasse fazer uma pergunta para uma dessas áreas, e perguntasse: nessa área, eu estou caminhando em direção a Cristo? É como se olhasse para a sua vida, e para cada uma dessas áreas você perguntasse: nessa área aqui, eu estou caminhando em direção a Jesus? Seja qual for a área. Você pega um adolescente, talvez aqui, um jovem, é como se ele chegasse e perguntasse para ele mesmo: na minha escola, onde talvez eu passo a maior parte do meu tempo na semana, na minha escola, eu sou conhecido como um discípulo de Jesus? As minhas decisões, as minhas escolhas, as minhas brincadeiras, elas apontam para uma vida de alguém que diz amar a Jesus e viver para Jesus? As pessoas que convivem comigo na escola, ou talvez no trabalho, em algum lugar, certamente elas sabem que eu sou cristão, e que embora falhe é verdade, e que embora pise na bola algumas vezes é verdade, ainda assim, é do conhecimento delas de que eu tenho um desejo enorme de viver para um outro mestre, que é o próprio Jesus Cristo, para um outro Senhor que não eu mesmo. Uma vida onde é tudo sobre Jesus, é você talvez constantemente se perguntar: nessa área, eu estou caminhando em direção a Cristo? No meu casamento, enquanto meu papel de marido ou de mulher, eu estou caminhando em direção a Cristo? Talvez no meu papel como pai, ou como mãe, como pais na verdade, eu sou conhecido por alguém que se preocupa em educar os meus filhos nos caminhos do Senhor. Essa é uma prioridade para mim, na minha agenda, na minha família. Eu me preocupo que meus filhos, é verdade, vão bem na escola ou na faculdade, tudo isso é importante, mas será que minha preocupação maior é vê-los com Jesus, com o Senhor? E eu intencionalmente, eu ativamente, faço programas para que isso aconteça? Talvez Paulo está nos mostrando aqui de maneira muito prática o que é realmente uma vida onde é tudo sobre Jesus. E agora? Ele vai introduzir um novo argumento, e um argumento muito legal para ser estudado. Porque aqui, embora ele ainda fale um pouquinho do seu exemplo, não estou mais em detalhes, mas ele fala um pouco do seu exemplo, ele vai introduzir aqui agora um outro elemento que é essencial para uma vida onde tudo é sobre Jesus. E ele vai falar um pouco agora sobre a nossa cidadania celestial. Nesse trecho final do capítulo 3, Paulo vai introduzir agora esse novo princípio, essa nova linguagem que é bela, e que nos remete a que nós somos cidadãos do reino dos céus. A ideia é simples. A partir do momento que você compreende o Evangelho, quando você entende o que Jesus fez por você, de maneira muito simples, ainda que básica, mas quando você compreende que você é um pecador, e que merece apenas condenação de Deus, você está em rebeldia para com Deus, mas que Deus te amou, ao ponto de entregar o seu Filho, a morrer na cruz por você, Jesus Cristo,
E uma vez que você compreendeu isso, você teve fé em Jesus, você confessou Ele como seu Salvador, você pediu perdão pelos seus pecados e Ele te salvou. Quando você depositou fé em Jesus e Ele te salvou, a Bíblia diz que nesse instante você se torna um cidadão do reino dos céus. E essa linguagem bela que Paulo introduz aqui, ela é muito interessante. Porque os primeiros leitores aqui, os filipenses, da cidade de Filipos, eles tinham orgulho da sua cidadania. Embora Filipos ficasse muito longe de Roma, na Itália, os filipenses eram cidadãos romanos. Eles tinham orgulho danado disso. Era um grande privilégio ser cidadão romano naquele tempo. E eles se orgulhavam dessa cidadania. Eles enchiam o peito e pensavam, mesmo longe de Roma, nós somos cidadãos romanos. E aí Paulo vem e olha, mas tem um motivo ainda muito maior para vocês se orgulharem. E ele diz, vocês são cidadãos do reino dos céus. E é com base nessa temática que ele vai tratar os próximos versículos. E aqui nesses próximos versículos, ele vai começar a nos dar algumas características do que é um cidadão do reino dos céus. E essas características vai te ajudar também a te colocar nesse caminho de viver uma vida onde Jesus é o centro. E a primeira característica, já está aqui em cima já, a primeira característica, é que cidadãos do reino dos céus, cidadãos do reino celestial, eles seguem unidos na mesma direção. Essa primeira característica, leia comigo aí o verso 17 de novo. Olha o que Paulo diz, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Mais uma vez, Paulo vai incentivar aquela igreja e vai nos incentivar, eu e você, a olhar por exemplo dele e seguir na mesma direção que ele está indo. Agora entenda muito bem, isso não é arrogância. Tá? Paulo não é um cara arrogante, que se acha o perfeito, que se acha o correto e diz, olha, eu estou indo muito bem, me sigam. Não é essa a ideia, pelo contrário. Ele disse no versículo 12, lembra, que ele também está no caminho, que ele também está progredindo, que ele ainda não chegou lá. Mas ainda assim, ele sabia que o pequeno progresso dele poderia servir de inspiração para outras pessoas. E uma vez que ele estava se propondo a andar em direção a Jesus, não fazia nenhum mal ele convidar outras pessoas a seguir o seu exemplo, de caminhar na mesma luta e na mesma caminhada que Paulo. Entenda bem, Paulo não se coloca acima dos filipenses, Paulo se coloca ao lado dos filipenses, e diz, olha, eu não te alcancei ainda, mas eu estou indo para lá. Sim, eu ainda não vi uma vida onde Jesus é o centro de tudo, mas eu estou caminhando, então se quiser, caminhe comigo. Sim, de certa forma, podem seguir o meu exemplo, eu posso contar dos meus erros, eu posso contar dos meus acertos, e a gente aprende juntos e caminha em direção a Cristo. Um cidadão do reino dos céus vive em direção a Jesus, mas não somente isso, ele vive junto com outras pessoas. O convite aqui de Paulo é, sigam unidos. É interessante porque a caminhada de fé, eu tenho falado isso e repito, e eu espero que a gente consiga compreender isso. A caminhada de fé não é uma caminhada isolada. A caminhada de fé, compreender quem Jesus é e se aprofundar nesse conhecimento, é um projeto de grupo, é um projeto comunitário. Não dá para ser igreja sozinho. Não dá para ser igreja em casa, vendo apenas vídeos cristãos. Pode te ajudar alguma coisa, isso é importante, mas somente isso não é suficiente. É interessante que cidadãos do reino dos céus, eles observam esse princípio de Paulo e seguem unidos, trabalham juntos em prol de um mesmo objetivo. Agora sabe o que é mais interessante nesse verso? Paulo fala no início do versículo 17, para seguir o exemplo dele. E às vezes a gente pensa assim, pô, legal, bacana, seguir o exemplo de Paulo, eu vou até ler, eu posso ler o livro de Atos, eu posso ler os exemplos de Paulo, é bacana, mas é distante, concorda? É distante da gente. Eu posso ler biografias, e posso ler histórias de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus, mas ainda assim é coisa muito distante. Eu não sei se você tem essa sensação, eu tenho. Às vezes eu ouço algumas histórias, e são marcantes, de gente que se entregou profundamente à causa de Cristo, e eu penso, cara, que bacana, mas lá dentro eu penso comigo mesmo, mas eu estou tão distante dessa realidade. Às vezes até mesmo a realidade de perseguição. Eu gosto de ler sobre histórias da igreja primitiva, da igreja perseguida, e são lindas as histórias, mas ainda assim, realidades distantes da nossa.
Mas olha o que Paulo diz, no próprio verso 17. Não é só o exemplo dele. Olha o que ele diz: observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo traz muito mais para perto dos leitores e fala: olha, entre vocês tem gente que vocês podem imitar. Não é só o meu exemplo, que eu estou distante, vocês conhecem a minha história, eu passei um tempo entre vocês, legal, lembre-se disso, e que sirva de incentivo. Mas a gente entre vocês, olhem, observem essas pessoas, que também estão vivendo nesse mesmo padrão, de viver para Cristo. Talvez, quando a gente fala de Paulo, talvez é olhar para trás, e se inspirar nos exemplos do passado, isso é joia. Mas Paulo nos orienta também, como cidadãos do reino de Deus, a olhar para o agora, a olhar para o lado, e ver gente como a gente, que vive na sua cidade, que talvez trabalha na sua empresa, ou estuda na sua escola, gente que está vivendo a vida que você vive, que tem pai, que é pai de crianças, talvez da idade dos seus filhos, seja criança, adolescente ou jovem, que talvez vive os mesmos dilemas que você vive, e Paulo diz: cara, olhe para o lado, e se inspire nessas pessoas. Porque todos nós, cristãos, somos forasteiros, estamos numa peregrinação em direção à eternidade, mas nós precisamos olhar para o lado, precisamos de parceiros, encontrar pessoas que estão na mesma caminhada que nós estamos. Sabe por quê? Sabe por que cidadãos do reino dos céus seguem unidos na mesma direção? Porque não é fácil a caminhada. Não é fácil essa caminhada. O caminho não é fácil. Dizer não para a nossa natureza pecaminosa é muito difícil. Dizer não para as tentações é difícil. Ter que lidar com os sofrimentos, com as angústias, com as dificuldades da vida, não é fácil. E você sabe disso, e eu sei disso. É por isso que nós precisamos olhar para o lado e encontrar pessoas que já passaram o que nós passamos. E nos apegar a essas pessoas, aos seus exemplos. É importante você procurar gente que vai ser o referencial para você de vida cristã. Acho que eu já falei isso no passado aqui na Rede e volto a repetir. Você tem alguém que é um referencial para você de um cristão? Você tem alguém que você fala: cara, eu quero me aproximar daquele cara, porque aquele cara quer me deixar mais próximo de Jesus. Eu não sei, mas quando eu estou com aquela pessoa, é impressionante, as conversas são sempre muito boas, ela me ajuda, eu consigo talvez até ser mais espiritual ao lado dela. Se tem alguém que é um bom referencial de vida cristã para você, se apegue a essa pessoa, ou a essas pessoas. Sigam unidas na mesma direção. Se você tem alguém assim, queria te incentivar a procurar essa pessoa, a agradecer a Deus pela vida dela, a falar: olha, talvez nunca te falei isso, mas você é um referencial de vida cristã para mim. Fale isso para ela, externe isso para ela. Fale: olha, eu queria estar mais próximo de você. Me ajude, ore por mim, caminhe comigo, porque nós precisamos. Seguir em direção a Cristo é uma caminhada difícil. Precisamos seguir unidos na mesma direção. É isso que cidadãos do reino dos céus fazem. A segunda característica que Paulo propõe aqui para esses cidadãos, para nós, é que nós lutamos contra os mesmos inimigos. Olha o verso 18 ao verso 19. Pois, como já lhe disse repetidas vezes, ele vai voltar nesse tema de falsos mestres, olha lá. E agora repito com lágrimas: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Pessoal, uma das grandes crises humanitárias da atualidade, certamente você está acompanhando isso, é a crise da imigração, né? Imigrantes ilegais estão invadindo países, né? Na maioria das vezes países de primeiro mundo, na Europa, com a questão da Síria, até mesmo o próprio Brasil com a questão da Venezuela, né? E a grande questão é como lidar com esses imigrantes. São milhares de pessoas desesperadas e que precisam de auxílio. E essas pessoas procuram, muitas vezes, elas procuram esses outros países na esperança, né, de dar uma vida melhor para os seus filhos, para as suas famílias e por aí vai. E de um tempo para cá, não, pode voltar, Aline, volta um pouquinho. De um tempo para cá, nós acompanhamos essa questão da imigração da Síria, né? E essa crise humanitária que teve na Síria, esse povo em massa fugindo para a Europa, em busca, obviamente, de asilo e de se recolocar em outros países.
E nós vimos alguns países da Europa abrindo suas portas, né? E agora, o que mais me marcou nessas todas essas notícias foi a reportagens como essa, agora pode colocar, Helene, de que terroristas infiltrados no meio desses imigrantes estavam também aproveitando essa imigração em massa e partindo para países da Europa, obviamente, para cometer maldades e atrocidades. Difícil, não? O país abre, talvez de bom coração, para receber essas pessoas, e muitos terroristas do Estado Islâmico aproveitando as oportunidades para se infiltrar naqueles países e, obviamente, causar o terror. Isso não é tão chocante assim quanto terroristas. Olha notícias como essa outra que eu encontrei, pode passar, Nene. Isso aconteceu no tempo que estava acontecendo na Alemanha, onde estava intensificando os casos de estupros cometidos por imigrantes. A Alemanha foi um dos países que mais abriu as portas para os imigrantes, e estava sendo muito comum ter diversos casos de estupro cometido por pessoas de fora. Isso é difícil, não? Pessoas que estão infiltradas entre os cidadãos daquele país, querendo obviamente prejudicá-los ou destruí-los. Era justamente isso que acontecia no contexto aqui de Filipenses. O alerta de Paulo, pode passar agora ali, o alerta de Paulo era justamente esse. A preocupação dele, como diz aí o verso 18, olha, eu quero alertar vocês porque é algo muito sério. Há pessoas infiltradas no meio de vocês que querem destruir vocês, que querem destruir a igreja. Sim, a igreja enquanto comunidade, enquanto um grupo de cidadãos do reino dos céus, há gente no meio de vocês que quer acabar com tudo. É por isso então que nesse tom muito sério ele fala, olha, em lágrimas eu alerto vocês. Interessante, não? Filipenses e a carta do amor, da alegria. A palavra alegria acontece mais de 18 vezes ao longo dessa carta. Paulo está feliz, Paulo está empolgado, mas por um momento não. Por um momento Paulo se pega escrevendo com lágrimas nos olhos. Por quê? Porque ele sabia do efeito devastador que esses falsos cidadãos poderiam causar na igreja, e se aqueles irmãos não estivessem ligados. A descrição deles, como Paulo coloca no verso 19, ainda no verso 18, eles são inimigos da cruz, uma expressão clara que fala sobre que eles não amavam o evangelho, que a mensagem que eles pregavam era uma mensagem completamente diferente da mensagem do evangelho, ainda que pudesse ter elementos de Bíblia nessa mensagem, talvez uma referência aos próprios judaizantes que nós vimos aqui semanas atrás, estão lembrados? Pessoas queriam judaizar a igreja, queriam fazer a igreja voltar a ser Israel, e Paulo dá um alerta muito claro com respeito a isso, por isso o alerta do cuidado, mas no verso 19 ele descreve os inimigos. Olha o que ele fala no verso 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, eles têm orgulho do que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Interessante, não? Forte o alerta que ele dá. É interessante, em primeiro lugar é um contraste, porque se o destino nosso é a eternidade, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, dos cidadãos do reino dos céus, o destino desses caras é a perdição eterna. A palavra traz daqui de destruição, é uma palavra escatológica, obviamente, que remete à vida daqueles que estão sem Deus, perdição e destruição completa. A segunda característica é no mínimo curiosa, ele fala, o Deus deles é o estômago. Doideira essa frase, o que Paulo quis dizer? Eles eram gordos demais, comiam muito, né? Gostavam de comer, que linguajar é esse? E para a gente entender a frase de Paulo, a gente precisa olhar para o contexto todo. Você tem que entender esse Deus é o estômago ligado com eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. É uma referência clara a que esses caras aqui viviam uma vida centrada neles mesmos. A ideia do estômago ser um Deus remete à ideia de alguém que vive para satisfazer os seus próprios desejos. Alguém que vive para satisfazer os prazeres da carne. Interessante essa frase, né? Prazeres da carne. Pode ser tanto um slogan para uma churrascaria, quanto um slogan para um motel, né? Mas essa é justamente a ideia, tá? Dizer que o Deus deles é o estômago, é dizer que eles viviam vidas autocentradas, não pensavam em mais ninguém, não se importavam com mais ninguém, o Deus deles são eles mesmos. As pessoas pouco se importam com o outro, e sim somente com o que eles querem, em propagar os seus próprios ensinos, não importando
não importando o estrago que isso pode causar no meio da igreja. É interessante que a palavra que Paulo usa aqui, ela remete talvez a dois perfis de falsos mestres. Se no início talvez remete aos legalistas, aqueles caras que queriam impor a lei para que o povo pudesse ser salvo pela obediência à lei. Outra palavra talvez remete àqueles que são totalmente contrários à lei. Talvez a ideia de religião e a ideia de irreligião. Aqueles que tentam salvar a si mesmos a partir da obediência à lei, ou aqueles que não estão nem aí para nada e querem viver de qualquer jeito, como a continuação do texto próprio diz, né? Eles têm orgulho do que é vergonhoso, eles não estão nem aí para nada, e talvez era um outro grupo que também estava invadindo a igreja primitiva. Os ensinos eram tão perigosos, mas tão perigosos, que criavam um efeito devastador nas igrejas. Sabia que tinha ensinos na igreja primitiva, por exemplo, que dizia o seguinte, olha, que o que Deus salva é a alma, é apenas a mente. E o seu corpo, ele vai ser mal até ser acabado. Logo, não importa o que você faça com o corpo, uma vez que a sua alma já está salva. Eram os gnósticos. Ou seja, olha que ensino perigoso. Viva como você quiser. Você quer transar com qualquer pessoa? Faça. Quer ir lá para o prostíbulo? Vá. Não importa o que você faça com o corpo, a matéria é má mesmo. Desde que você se garanta enquanto espírito, faça o que você quiser com a matéria. Ensinos como esse vinham sim para a igreja. É por isso que Paulo alerta, cara, esses caras são perigosos demais. Eles amam, eles têm orgulho do que é vergonhoso. Por quê? Porque eles desconsideram completamente a existência de Deus. Eles se importam somente com eles mesmos. Ontem, só para você entender bem, ontem eu vi um filme muito legal, vi com a Alane e com o Rafael e Camirinha lá em casa. O filme era O Rei do Show, filme bacana, um musical, nem sabia que era musical, mas gostei do filme. É a história de um homem que criou, é o cara que cria o circo, parece que essa era uma história verídica, é o criador da ideia do circo, e o filme narra, né, os seus sonhos, as suas lutas, a sua queda, a sua ascensão, né, desse personagem, né, P.T. Barnum era o nome dele. E é interessante que, num certo momento do filme, não vou contar o filme não, só uma parte interessante, é que depois que ele faz uma grande besteira, tá, e quase perde a sua família, e morre no final, estou brincando, não vou contar essa parte, né, mas ele faz uma grande besteira, ele quase perde a sua família, e aí quando ele decide voltar atrás, ele vai até a sua esposa, ele vai pedir perdão, e ele diz, olha, mas eu não estou apaixonado por outra mulher, uma circunstância lá do filme específica. E a resposta da mulher dele é muito interessante, porque ele vai tentar se defender, chega para sua mulher e diz, olha, eu não estou apaixonado por ela, e ela vira e fala assim, é claro que você não está apaixonado por ela, nem por mim, nem por ninguém, você só pensa em você mesmo. Essa foi a frase da esposa para o camarada, e é mais ou menos essa forma de pensar que estão sobre esses inimigos aqui que Paulo está colocando. Esses caras só se importavam com eles, com seus ensinos, com as suas doutrinas, com as suas ideias, com as suas regras. E isso era destrutivo para a igreja. É por isso então que eles tinham orgulho então do que era vergonhoso. E para fechar, eles são inimigos porque eles só pensam nas coisas terrenas. Para esses caras, a vida se resume ao que está aqui. É aqui e acabou. Então aproveita, faça o que você quiser, porque tudo se resume a isso aqui. Pensar só nas coisas terrenas é uma característica daqueles que não compreenderam o Evangelho e vivem sem nenhuma esperança, sem nenhuma certeza quanto à eternidade. Queridos, preste atenção, me mostre alguém longe de Deus, e eu te mostrarei ali alguém que perdeu completamente o senso, a perspectiva de eternidade. Me mostre alguém, me mostre um jovem que cresceu na igreja, que está vivendo em pecado, um adulto que está vivendo longe de Deus, e nós veremos veremos ali uma pessoa que se perdeu completamente nas coisas terrenas. É o que Paulo coloca aqui. Esses caras só pensam nas coisas terrenas. Os ensinos são atraentes, faz por merecer a sua salvação, ou talvez descanse e vive como quiser. O problema é que esses dois ensinos se afastavam de Cristo. E Paulo diz, isso não é próprio para um cidadão do reino dos céus. Por isso então, eles têm que lutar contra os mesmos inimigos. E por último, para terminar,
A última característica de um cidadão do reino dos céus é que eles possuem a mesma expectativa. Olha o verso 20 e verso 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Cidadãos do reino dos céus têm as mesmas expectativas. Com respeito ao quê? A 4 coisas. Em primeiro lugar, expectativas com respeito a um local. O verso 20 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Essa é a primeira característica, pode colocar aí, Helene. Expectativa com respeito a um local. É interessante que a nossa cidadania está nos céus. Nós ansiamos por um novo local. A eternidade, entenda muito bem, está no local físico, belo e muito, muito, muito melhor do que o planeta em que nós vivemos. Pessoal, pense no lugar mais bonito que você já visitou. Pense no lugar mais belo que você já foi. Pense talvez na praia mais maravilhosa que você já mergulhou ou que você teve a oportunidade de visitar. Pensou? O céu será infinitamente mais belo do que esses lugares. Ser um cidadão do céu é ter uma saudável expectativa de ir para esse local e desfrutar desse local. E é importante falar sobre isso porque a nossa compreensão da eternidade é horrorosa, é ridícula. Eu já falei no passado e volto a repetir aqui, a nossa compreensão do céu é muito ruim. Eu li recentemente uma frase de um pastor sobre o céu. Olha o que ele colocou. Frase desse pastor, tá? Está aqui. Sempre que eu penso no céu, eu fico deprimido. Eu preferia simplesmente deixar de existir quando morrer. Pastor, tá? Não posso suportar a ideia daquele tédio interminável, flutuar em meias nuvens sem fazer nada a não ser tocar harpa. E isso é terrivelmente chato. O céu não parece tão melhor que o inferno. Doideira, né? Rapaz, que bênção a igreja dele. Deve ser uma bênção a igreja dele, né? É loucura. Mas por quê? A visão desse cara está completamente errada sobre o que é o céu. E talvez muitas pessoas pensam assim. Tem gente que acha que o céu vai ser aquele lugar branco, meio que esbranquiçado, sabe, que você não consegue ver a 10 metros de distância, porque tem muita nuvem ali, né? Pessoal de toga, aquela toga branca, horrorosa, que o cara usa para batizar, ele vai levar aquela toga para o céu depois, né? Aquela toga branca, e quem te fala cantarolando uns com os outros, tocando harpa, fala devagar, vira devagar. Cara, se esse for o céu, de fato, ninguém quer ir no céu. Eu já brinquei aqui, repito, imagina o Diogo nesse céu. O Diogo ficou um dia lá, entediado, né? Doideira, né? Agora, esse cara não podia estar mais enganado. Queridos, eu quero que vocês entendam que a eternidade ao lado de Deus será a coisa mais louca, mais maravilhosa, mais perfeita que você sequer consegue imaginar. As atividades no céu, a comunhão perfeita, a alegria infinita, as brincadeiras, os jogos, sei lá o que vai ter lá, eu sei que vai ser inexplicável. É por isso que quando você começa a ver uma vida onde tudo é sobre Jesus, você começa a se animar cada vez mais para essa realidade de eternidade. Porque quando você tem essa noção do que vai ser lá, comparado com o que é aqui, não se compara. Eu costumo dizer, pegue talvez o sentimento mais feliz que você já experimentou nessa vida terrena. E que foi rápido. Pega, tenta lembrar. Quando foi o dia mais feliz da sua vida? Quando foi? Durou quanto tempo essa felicidade? Diz para mim. Horas? Um dia e olha lá? Se durar um dia e olha lá? Semanas talvez? E você certamente não passou semanas radiantes de alegria. Se você é casado, certamente não passou, não é? Não. Radiante o tempo todo? Não. Agora, pega esse sentimento que durou pouco tempo e sente que jamais ele vai acabar. Jamais. E você começa a compreender um pouco do que é a eternidade ao lado de Deus.
Essa é a expectativa do local que nós estamos indo. Uma frase bem interessante que eu vi de um teólogo chamado Randy Alcorn. Olha o que ele disse: se você não tem paixão pelo céu, eu posso quase garantir que é porque você tem uma teologia sobre o céu que é deficiente e distorcida, ou que você está tomando decisões que conflitam com a agenda do céu. Uma visão exata e biblicamente energizada do céu trará uma nova paixão espiritual para a sua vida. Isso é muito legal. Uma nova compreensão sobre a eternidade dá um gás novo para o agora, porque você começa a viver agora mirando aquele lugar. Você vive, mas não pensando somente aqui, mas há uma esperança, há um futuro, há um novo local, e essa é a nossa expectativa. Só para fechar esse ponto, não só para o local mais belo do que aqui, e obviamente que é, um lugar muito mais perfeito, mas também a gente tem expectativa de um novo local, porque a gente sabe que esse local onde a gente está, foi completamente manchado e marcado pelo pecado. Agora, pense o contrário. Pense no pior lugar que você já foi. Pense na pior casa que você já visitou. Pense naquele lugar de piores situações da vida que você já enfrentou, das piores crises que você já passou. E saber que a sua vida não se reúne somente aqui, também nos traz esperança. Quando um cristão passa por sofrimentos terríveis, ele se aproxima ainda mais da eternidade, porque ele passa a desejar ainda mais a eternidade. Ele passa a falar cada vez mais: Maranata, vem Senhor Jesus, porque você sabe que é disso que você precisa. Em segundo lugar, a expectativa que Paulo fala, não só de um novo local, mas de um retorno. Verso 20 diz: e de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Jesus Cristo. Cidadãos do reino dos céus esperam ansiosamente um retorno do rei. Súditos do reino aguardam o rei. Ele prometeu que ele vai voltar. Aliás, ele diz que ele ia preparar um local e voltaria, e nós cremos nisso. Quando você compreende o evangelho e se torna um cidadão do reino dos céus, uma segunda coisa que acontece com você, não só de expectativa de um local, mas de um retorno. Você começa a desejar a volta de Jesus. Aliás, essa é uma boa forma para a gente compreender se alguém de fato é um discípulo de Jesus. Uma boa forma para saber se alguém realmente é um cidadão do reino dos céus, é saber se ele realmente está aguardando o rei voltar. Se ele tem expectativa quanto à volta do seu rei. É importante falar sobre isso. Uma vez, uma conversa entre amigos de uma igreja, conta-se uma história, que um jovem perguntou para uma amiga, estava conversando assim, falou assim: já pensou se Jesus volta agora? E falou com empolgação. E a menina disse assim: Deus me livre. Todo empolgado: já pensou se Jesus volta? Deus me livre, bate na madeira aí, não quero isso não, por favor, né? Por quê? Porque a gente não foi ensinado a desejar a volta de Cristo. Parece-me que a gente vive muito mais essa vida terrena, que Paulo fala que são pessoas que a gente tem que até mesmo rejeitar, e não vive essa vida de uma boa expectativa com respeito à volta de Cristo. Porque olha o que Paulo fala aqui. Paulo não fala só sobre que ele vai voltar, mas ele fala sobre nós desejarmos que ele volte. O verso 20, Paulo ele é muito claro: olha, nós esperamos ansiosamente o nosso Salvador. Não é uma afirmação que ele vai voltar, isso é certo, ele vai. Mas o que Paulo quer trabalhar em nós é um desejo de que ele volte. É diferente de você saber que algo vai acontecer, quando você quer que algo aconteça. Essa é uma segunda característica de um cidadão do reino dos céus. É uma expectativa quanto à volta. Ele quer que Jesus volte. Terceiro e penúltimo lugar, estou terminando, a expectativa de um governo. Olha o que Paulo diz no verso 21, de um novo governo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. É interessante a palavra que Paulo usa aqui, com respeito a cidadãos. A palavra que ele usa é a palavra que deu origem à palavra política. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a nossa política, que o nosso desejo é de fato uma política dos céus, um governo divino, uma teocracia,
alguém que virá para governar, alguém que virá para colocar as coisas no seu lugar. Isso aqui é muito legal, porque se a gente se propõe a falar de política na igreja hoje em dia, é uma loucura. Você deve concordar comigo, falar de política hoje em dia é furada. Colocar teus posicionamentos políticos no Facebook é pedir para gerar confusão, gerar discórdia. Aliás, temos que nos preparar esse ano. Esse ano promete. Não falar, defender a posição A, B, candidato B, direita, esquerda, loucura total. Amizades são desfeitas. Famílias param de se falar quando se propõem a falar sobre política hoje em dia. Mas o que Paulo está propondo aqui é uma proposta completamente diferente. É a proposta do Evangelho. E ele diz: cidadãos do reino dos céus, eles anseiam para que Jesus volte e comece a governar de maneira perfeita. Pessoal, a solução para o nosso país não está no candidato A, B ou C. Não está nas ideologias de direita ou de esquerda ou de centro e por aí vai. A solução para o nosso país está no Evangelho de Jesus. E na esperança de que um dia Ele virá para governar e de maneira perfeita. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa para esse novo governo. E por último, para fechar, a expectativa de uma nova vida, com respeito a novos corpos. Olha o que Paulo fala na parte final. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Para encerrar, vou terminar aqui, mas isso é interessante, porque ele dá um pouco mais de esperança aqui. Porque ele não só fala de um local, ele não só fala de um retorno, ele não só fala de um novo governo, mas ele fala também de que nós passaremos por um upgrade. Ele fala que nós aqui, todos nós, passaremos por uma completa transformação. E esse corpo aqui finito, cheio de problema, cheio de dificuldade, esse corpo aqui finito, que para dar uma tapeada você gasta rios de dinheiro, entendam bem, Jesus vai transformar completamente. E os feinhos dizem amém. Isso. Vai transformar completamente. A gente brinca, mas é verdade. Essa sofrência nossa de lidar com esse corpo nosso hoje em dia, e as mazelas, e as dificuldades, cara, um dia isso tudo será restaurado, não só restaurado, transformado. Nós teremos um corpo perfeito. Eu falei com os adolescentes tempos atrás sobre a ressurreição, eles perguntaram sobre isso, e eu mostrei para eles que o modelo de corpo transformado nosso será o modelo do corpo de Jesus depois de ressurreto. E o corpo de Jesus ressurreto era um corpo completamente diferente. Pelo lugar, era quase uma pessoa diferente. Tanto que os discípulos tinham dificuldade de reconhecê-lo. Aparentemente, Jesus não era tão bonito assim. Isso vai frustrar você tem essa visão romantizada de Jesus. Aquele cara, cabelo chapinha, olhos claros, branquinho, pele lisinha, né? Sem nem nadinha na pele, não. Jesus era um cara talvez bem mal cuidado. Um cara que viveu no tempo, no sol, não era bonito, tá? Jesus não era bonito. Aliás, se não fala a memória, é uma profecia até, de Isaías, dizendo que coisa boa não tinha muito ali nessa área de beleza, tá? Um bom coração, Jó é bom coração, mas externamente não era aquela coisa, Jesus. Isso antes, depois que ele morre e ressuscita, aí o papo é diferente. Diferente ao ponto de os discípulos não reconhecerem ele. Olha que doideira. Já pensou você no céu? Sou eu, você, tem certeza? Sou eu, Joãozinho, você, rapaz, fez bem esse negócio para você da eternidade, hein? Cara, essa é a realidade. Você tem noção como que alguém que talvez hoje luta com uma doença, luta com alguma limitação física, saber disso? Saber que Jesus não somente te salvou da condenação, mas Ele um dia vai te colocar num lugar perfeito, com um corpo perfeito e por toda a eternidade. Sabe? Imagine poder fazer coisas impossíveis, como Jesus fez, se teletransportar, entrar num lugar, passar por paredes sem ninguém perceber. São coisas que promessas de Jesus para a gente. Os adolescentes, quando eu falei isso, rapaz, a gente vai ser X-Men, é quase isso, vai ser um X-Men, quase isso, né? Um corpo que não vai ter mais doença, não vai estar mais sujeito a dores. Um corpo onde não será impossível engordar. Aleluia, gente, dá uma glória a Deus aí.
comer sem se engordar. Cara, tem um banquete lá na eternidade, né? A gente vai ficar no banquete lá por toda a eternidade comendo, e cara, não vai ter barriguinha mais, sabe? Imagine um corpo onde jamais vai cair o cabelo. Alguns aqui vão agradecer a Jesus por isso. Essa é a promessa, essa é a expectativa que Paulo fala. Tanto que na linguagem de Paulo, esse corpo aqui, comparado com aquele, é um corpo humilhado, como ele diz. É um corpo humilhado. Queridos, o que Paulo quer dizer nesses versos? Talvez ele quer ensinar para mim e para você de que o céu para nós, ele é muito mais do que um destino, ele é uma motivação. O céu não é apenas, é também um local para onde a gente vai, é claro, mas ele é a conscientização de que você foi salvo pela graça, e que pela graça de Deus, Ele quer e Ele vai passar a eternidade toda contigo, não porque você merece, não porque você fez por merecer, mas porque Ele te salvou. Essa é a nossa esperança. A esperança que você sofre hoje, então você está sofrendo hoje pra caramba, então você está passando por dificuldades pessoais na sua vida, e a mensagem hoje é a esperança para você, porque isso vai acabar, está acabando. Na verdade, você pode até desejar e almejar e orar para que Jesus volte logo e acabe com o teu sofrimento, para que você possa, enquanto cidadão do reino dos céus, ir para esse novo local, para esse novo governo, para desfrutar dessa nova vida. Meu desejo, minha oração, é que nós possamos viver vidas onde tudo é sobre Jesus, com essa expectativa de cidadãos do reino dos céus. O meu desejo, a minha oração para você, é que o Senhor fale ao teu coração, e que Ele ajude você a olhar para o lado e achar gente que vai te ajudar nessa caminhada, a olhar para o lado e seguir unidos na mesma direção, a procurar novas pessoas, novos contatos, novos relacionamentos para te ajudar a viver uma vida onde tudo é sobre Jesus. Meu desejo é que possamos juntos lutar contra esses inimigos que querem nos tirar o foco, o centro, que querem propor novas ideias, falsos ensinos, e que vão nos afastar ainda mais de Jesus, e que juntos, como igreja de Jesus, a gente tenha a mesma expectativa, de um novo local, de um retorno do nosso Rei, de um novo governo, e de uma nova vida. Abaixa a cabeça e fecha os olhos. Só existe uma forma para você se tornar um cidadão do reino dos céus. Só existe um meio. É pela fé e confiança em Cristo Jesus. Só existe uma forma para você poder chegar de maneira livre até Deus e se tornar assim um cidadão do reino dos céus. É confiando que Jesus Cristo morreu no seu lugar, é crendo que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele está vivo, que Ele está preparando um lugar para você, é pedindo perdão aos seus pecados e crendo que o que Jesus fez naquela cruz foi o suficiente para perdoar os seus pecados que você cometeu no passado, que você comete no presente e que você vai cometer no futuro, e que você pode agora se reconciliar com Deus, simplesmente crendo que Jesus é o teu Salvador. Talvez você aqui, meu amigo, essa noite, entrou nesse lugar, simplesmente vindo porque alguém mandou você vir, ou porque alguém te convidou para vir para esse lugar, e de alguma forma, você ainda não tem parte com Jesus. Isso é muito sério. É da tua eternidade que nós estamos falando aqui. E talvez Deus te trouxe aqui hoje à noite, para ouvir uma mensagem sobre o que é um cidadão do reino dos céus. Talvez vai perceber que você ainda não é um cidadão do reino dos céus. E talvez você está se perguntando o que você pode fazer para isso acontecer. E não há nenhuma boa obra que você possa fazer para receber essa salvação. O que você precisa fazer é tão somente crer. Crer que Jesus morreu por você. Confesse nesse instante, meu amigo, os teus pecados. Confesse nesse instante no teu coração que Jesus Cristo é o teu Salvador. Peça para que Ele te dê essa nova cidadania.
Peço para que te dê um novo futuro, uma nova perspectiva, novos ideais, uma nova vida. Talvez você está centrando a sua vida em um monte de coisas que só tem te decepcionado. Abre o teu coração nesse instante, para entender a maravilhosa graça de Deus por você. Se arrependa dos seus pecados, crê em Jesus como teu Salvador, crê que Ele ressuscitou dentre os mortos e será salvo. E hoje à noite, você vai ganhar uma nova identidade, um novo passaporte de cidadão do reino dos céus. Se você é um cristão, se você tem andado com Jesus, se você semanalmente tem ouvido essas mensagens e está tentando caminhar com o Senhor, peça para que Deus mais uma vez fale ao seu coração essa noite. Peça para que de maneira muito graciosa Ele te mostre, Ele te aponte graciosamente a área que você precisa crescer. Peça para Deus colocar bons referenciais próximos a você de vida cristã. Peça para que você seja esses bons referenciais para alguém. Comece a se aproximar de outras pessoas intencionalmente. Comece a procurar aqui na igreja novos convertidos, pessoas que estão iniciando a caminhada de fé, e se propõe a andar com essas pessoas, a orar com elas uma vez por mês, a ler a Bíblia com elas uma vez por mês. Faça alguma coisa para ajudar alguém. Se propõe a ser um exemplo para alguém na caminhada com Cristo. Ajude alguém. Enquanto você caminha em direção a Jesus, ajude alguém a caminhar em direção a Jesus. Ore para a nossa igreja continuar resistindo aos falsos mestres, aos falsos ensinos que podem nos derrubar e nos destruir. E nesse instante, meu querido e minha querida, ore com fé para que Deus coloque as expectativas certas no seu coração. Peça para Deus te ajudar a começar a desejar mais a eternidade. Peça para Deus te ajudar a olhar talvez com menos intensidade as coisas deste mundo e com mais intensidade as coisas celestiais. Ore para o Senhor falar ao teu coração, para que as expectativas certas possam rondar o teu coração. Senhor, essa é a nossa oração, esse é meu desejo. Fale ao nosso coração, por favor, nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.